Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, programa que vai ao ar em 6 rádios, em 5 cidades e que muito nos honra estar aqui com vocês toda semana, né? Hoje eu estou trazendo um convidado especialíssimo, Dr. Renato Soares. Ele é farmacêutico e bioquímico, fez cursos de análise clínicas, fez MBA, ixi, eu já peguei o embalo aí, já estou aprendendo com ele. As conversas aqui foram muito boas. E Renato é o nosso convidado de hoje e eu gostaria que ele desse a palavra inicial dele no programa para que a gente comece a conversar. Bom, é sempre uma honra para mim falar com você. Obrigado. Aqui eu conheci há muito tempo, aqui sou cliente. Sim. Do nosso amigo aqui, Dr. Giovanni, uma referência aqui em toda a região. E é uma satisfação para mim ser convidado e poder participar aqui desse bate-papo. Sim. Aqui, saudável aqui com você. Papo saudável. Exatamente, estou aqui à disposição. Renato, antes de mais nada, eu quero dizer para todos que nos ouvem, né, que o Renato estava me contando em off aqui, que no próximo ano, ele e o pai dele, que eu chamo carinhosamente Dr. Tertinho, né, todo mundo conhece o Dr. Tertinho na cidade, 50 anos de empresa aqui no Açu, é isso mesmo, Renato? Isso mesmo. O Laboratório Tertuliano Soares está chegando a esse feito, né? Eu digo que é sempre um feito. Claro. Você alcançar meio século. Sim. Da sua abertura de empresa. E o que é mais importante, Dr. Giovanni, é que a empresa ela não está em fase terminal, né? Ao contrário. Ao contrário, ela está voando baixo. E pelo que eu soube, esse voo vai às alturas daqui a uns dias, né? Essa é a pretensão, essa é a nossa pretensão. Existem aí alguns planos, um projeto muito importante que já iniciamos a parte de projeto arquitetônico e já está bem encaminhado isso aí. E em breve nós estaremos entregando mais uma novidade aqui no setor de saúde, claro, para essa cidade maravilhosa e para todo o Vale do Açu. Eu tô sabendo, pessoal, que vem aí uma super clínica. Não chega a isso, não é uma super clínica, mas como eu lhe falava, será uma clínica de qualidade, será um laboratório também remodelado, certo, já com a estrutura que possa atender de forma mais confortável toda a nossa demanda. Ô Renato, falando em laboratório e equipamentos e tudo mais, eu sei que você foi um desbravador. E quando você começou, você comprou equipamentos muitas vezes que os outros não tinham e tudo mais, né? Isso. Eu acho que você continua fazendo isso até hoje, né? Isso. O laboratório continua assim, sempre sendo uma referência no que se refere à qualidade. Não só do serviço em si, mas dos próprios equipamentos que você dispõe, das próprias instalações que você tem. Você sabe, um dia eu estava lá e foi lá que eu descobri um detalhe super simples, você com suas sacadas geniais, que era... Estava passando na televisão uma espécie de, como se fosse o mar, né? E que você foi sacar. Eu disse, onde é que vocês conseguem isso? No YouTube, a moça falou. Isso. E a gente começou a usar aqui, começou a copiar você aqui na benchmark, né? Sem sombra de dúvidas. Pois é, a gente tem sempre essa ideia de estar um passo à frente. Isso. E de trazer novidades aqui para a nossa cidade. Eu acho que não é, e a gente conversava isso há pouco aqui em off, de que porque a cidade é pequena, a cidade do interior, e a gente não pode fazer isso, aquilo não pode inovar, não pode trazer tecnologia, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão aceitar, as pessoas não vão querer, não sabem nem o que é isso. Não, essa história para o empreendedor, ela não existe. Exatamente. O empreendedor, ele precisa estar à frente até mesmo da necessidade daquele cliente. Então, você fala disso muito melhor do que eu, com tantas inovações que você já trouxe aqui e continua trazendo aqui para a sua clínica, para a cidade, para o Vale, para o estado do Rio Grande do Norte. E a gente vai copiando isso também. Eu já lhe copiei muitas vezes, das vezes que eu já vi aqui. E a gente vai se espelhando e fazendo o benchmark, como eu bem falava aqui, de coisas boas e tentando implantar, obviamente, nos nossos negócios.
E com o meu laboratório não é diferente. A gente está sempre atento às novas tecnologias, e são muitas. Né? O setor de saúde cresce muito em relação a novos equipamentos, a novos exames. E o empreendedor tem que estar atento a isso, tem que estar ligado, tem que estar antenado. E é isso que a gente procura fazer. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de trazer dois grandes equipamentos aqui, e que poucos laboratórios no estado do Rio Grande do Norte têm, né? E isso dá mais rapidez e qualidade, porque não adianta só eu entregar rapidez se eu não entrego qualidade, e o inverso também. Eu posso fazer uma coisa com muita qualidade, mas que eu demore muito para entregar. Sim. Na saúde, isso aí pode ser que não feche a conta, que não dê certo. Então a gente precisa estar sempre andando com os dois juntos. E é isso que esses equipamentos nossos, que já estão em pleno funcionamento no nosso laboratório desde o ano passado, sem contar outros menores também, mas recheados de tecnologia, que fazem parte do nosso parque tecnológico. Entendi. Isso faz com que os exames que antes demoravam, hoje podem ser entregues muito rapidamente. Isso. Por exemplo. E mais do que isso, a gente consegue trabalhar, que é o que acontece hoje, no nosso laboratório, de forma totalmente informatizada. Né? A gente vai com isso, dando mais celeridade, diminuindo a possibilidade de erros humanos. Legal. Porque 90% dos erros laboratoriais acontecem por erros humanos, erros de digitação. Então, isso o laboratório Tertuliano Soares praticamente já não tem mais. Interessante. Né? Mais de 95% de todos os nossos exames são totalmente automatizados e informatizados. O que é que eu quero dizer com isso? Que o paciente chega na recepção para fazer já com sua requisição médica, e a partir daquele momento que a nossa recepcionista digita lá quais são os exames do paciente, o nome dele, faz o cadastro completo, essas informações já circulam por toda a linha de produção tecnológica do laboratório. E as máquinas que estão lá dentro, no outro setor, já reconhecem, através de códigos de barra, esses tubinhos de sangue que vão lá com uma etiquetazinha, com código de barra. Então aquilo ali não é só de brincadeira. Então os equipamentos chegam lá, já repassam a leitura óptica, já reconhecem, fazem rapidamente o exame, já se tiver alguma alteração, inclusive o próprio equipamento repete esse exame, nos dá um alerta, um flag, e para aí sim, nós bioquímicos, nossos biomédicos e técnicos avaliarem se pode dar seguimento ou se precisa fazer uma recoleta, enfim. E esse exame, então, ele já volta para o sistema laboratorial, já com o resultado, só para nossa análise final e assinatura eletrônica. Legal. E muitas vezes o paciente não precisa mais nem ir no laboratório para pegar o resultado, ele pega também pela internet. Via internet. Isso me foi passado então, também. Pois é. Fantástico. Então não é só você ter a tecnologia, sim, é fazê-la usar. Sim. Né? Ela tem que funcionar, e a gente consegue funcionar de forma muito redondinha, isso já no laboratório, há alguns anos, né? Não é de hoje, mas com esses novos equipamentos do ano passado para cá, a gente melhorou e acelerou muito esse processo. Muito interessante. Você sabe, a gente conversaria muito sobre empreendedorismo, porque você tem uma visão fantástica, mas eu queria falar um pouco também sobre essa parte de exames. Assim, me fala sobre as necessidades. Muitas vezes as pessoas são relutantes em fazer, sabe, o médico vai lá, requisita algo, e elas não entendem muito bem por que tem que fazer. O que é que você poderia me dizer um pouco disso, Renato, de repente, do seu dia a dia? Bom, também, de conhecimento que eu sei que você tem demais. Primeiramente, o exame laboratorial eu considero como um raio-x de um paciente. Né? É um raio-x sem radiação. É quando a gente vê o paciente por dentro. Então, o médico faz a consulta, está fazendo a sua avaliação clínica, e o exame laboratorial é um exame de auxílio ao diagnóstico. Um exame auxiliar. Então, o médico muitas vezes fecha um diagnóstico apenas com uma consulta clínica, um exame clínico, uma observação dele ali. E quando ele não consegue ou precisa de mais informações, ele sim recorre ao laboratório de análises clínicas. Então ele vai ver o que ele não consegue enxergar
a olho nu. E aí é onde entra a nossa parte, né? E existem vários equipamentos, existem vários tipos de exames que a gente faz exame não somente de sangue, mas exame de secreções, exames de líquor, exame de tirar o cabelo para de cabelo, não é? Então é uma gama muito grande de exames, e para cada setor desse de exame existe uma especificidade. O que é mais comum é as pessoas procurarem um laboratório quando estão doentes. Graças a Deus e as informações também, esse quadro tem mudado. Acredito que a mesma coisa aconteça com você. Claro. As pessoas hoje procuram uma clínica odontológica, um tratamento, não para fazer mais um canal, somente para fazer um canal, quando o dente está doendo ou alguma coisa. Agora é uma questão de estética, questão preventiva. Sim. Isso acontece muito agora, de um bom tempo para cá, uns 4, 5 anos para cá, as pessoas têm procurado realizar exames de forma preventiva, né? Pessoas que estão na academia, que estão precisando se cuidar mais para aumentar a sua longevidade, nada melhor do que você fazer um check-up periodicamente, para que você se veja por dentro. Sim. O médico possa avaliá-lo por dentro. E o exame mais comum, eu acho que mundialmente, é o hemograma. É um exame universal que ele diz muita coisa. Mas muita coisa. Então, com o hemograma, se o médico não tiver nada na mão, mas tiver um hemograma, ele consegue ali resolver já um bocado de mazela. Sem sombra de dúvidas. Esse exame a gente realiza aqui de forma ultra rápida e extremamente precisa, com os nossos 2 equipamentos totalmente automatizados. Inclusive tem um, que eu tenho 2 equipamentos, mas um deles, que é o mais recente agora, ele nos dá 26 parâmetros daquele. Uns parâmetros que não são nem necessários para o dia a dia médico, normalmente, mas a gente já libera. E ele faz tudo só. É muito interessante. Ele recebe o material, ele mesmo homogeniza o material, ele perfura o tubinho a vácuo, já puxa ali o sangue, e em menos de 60 segundos, 60 segundos. Ele entrega esse resultado, e que salva muitas vidas. Sem dúvidas. Fantástico isso, Renato. Fantástico. 1 minuto. Renato, eu queria que você, por favor, assim, nos mostrasse a beleza da hemoglobina glicada. Você sabe, muita gente que tem diabetes, e eu tento passar para eles a necessidade de que a gente veja isso, que tem uma análise maior de tempo, né? Me fala um pouco sobre isso, para que as pessoas que estão nos ouvindo conheçam melhor isso. Isso. Existe uma gama de exames para se detectar diabetes, para se acompanhar a diabetes, e um desses exames é a hemoglobina glicada, né? Tem o exame de glicose, somente a glicose alta, somente ela, numa amostra isolada. Ele acende apenas um alerta para o médico. Aí ele pede para repetir tudo. Mas para fazer a conclusão mesmo, além das curvas glicêmicas e tudo, ele pede um exame chamado hemoglobina glicada. E o que é que diz esse exame? Para que o médico pede esse exame? Tem até uma historinha interessante aqui que envolve esse analito. Durante a faculdade a gente aprendeu isso, que isso era para pegar o mentiroso. Porque dizem que todo diabético é mentiroso. Não é? Porque quem é diabético sabe o que eu estou falando. Porque come o doce escondido, e quando chega na semana de fazer o exame, o que é que faz? Passa uma fome danada. Faz o jejum e não come o doce. Né? Então tenta burlar o médico. E aí foi desenvolvido esse exame, que é uma hemoglobina glicada, que ela faz um retrospecto da média de glicose dos últimos 3 meses. Legal. Então você chega o paciente lá que é diabético, passou o mês inteiro comendo doce, tem que voltar para o médico na semana seguinte. Ele disse: eita, tenho que fazer o exame, vou deixar de comer açúcar, né? Vou mais comer o meu doce escondido. Chega lá, a glicose dá lá 85, que a normalidade é até 99. Tá. E deu 85, tá ótimo, lá dentro da média. O médico: sim, você
Existem outros sinais e sintomas também do diabético, e o médico percebe isso e diz, tá bom, então vamos fazer aqui outro exame. Vamos pedir aqui hemoglobina glicada. E quando faz, essa hemoglobina glicada, ela não quer dizer, ela não representa a sua glicose do dia, nem do dia anterior. Ela faz uma média dessa glicose que se acumulou dentro da hemoglobina, que é uma proteína que está no sangue. Sim. E aí, essa média é que diz qual foi o seu consumo de açúcar durante esses 3 meses aí para trás. Então, é o de pegar o diabético que mente, pega ali mesmo no flagra. Renato, isso que você está falando foi exatamente o que aconteceu com uma paciente minha. A gente precisava fazer alguns implantes. Ela estava com muita vontade de fazer implante. E a glicose elevada, a diabetes, ela aumenta em 5 vezes. Ela piora em 5 vezes a possibilidade de não osseointegração. O implante, você coloca o implante dentro do osso, ele precisa ser grudado. Em cerca de 2 ou 3% dos casos, isso não acontece. Formam-se fibras, de forma que o implante fica isolado. Já, só interrompendo um pouco, só para as pessoas entenderem melhor, a glicose elevada no sangue provoca, além de várias outras reações, a dificuldade de cicatrização. Então, né? Ótimo que você esteja aqui para me ajudar nisso. E aí o resultado, de 2 a 3% eu pulo para 15% de chance de insucesso. Então ela disse para mim, olha, eu tenho diabetes, mas eu tô controlada, né? Eu digo, o que é controlado? Ela disse, ela disse, não, daí tá aí uns 100 no máximo. Tá bom, vamos fazer aqui. Aí eu requisitei e pedi a hemoglobina glicada. E quando ela chegou para mim com a glicemia, ela demorou quase um mês para vir aqui. Quando ela veio, a glicemia dela estava em 80, Renato. Digo, coisa boa, quando a gente foi ver a hemoglobina glicada dela, estava em 11,5, que eu queria até que você explicasse um pouco sobre esses números, né? Falei, mas mulher, 11,5 não tem condição. 11,5 quer dizer que é um... Inclusive, se você observar no resultado do exame, vai estar lá em percentual o resultado da hemoglobina glicada ou glicosilada, sim, tanto faz, são sinônimos, sim, é até 5,5. De 4,5 a 5,5. Alguma outra metodologia, depende muito da metodologia também. Então, alguma outra metodologia de 4,5 a 6,5. Tá. Enfim, tem que olhar qual é a referência, qual é o método e a referência. Tá bom. Se está ali dentro dessa referência, ok. Aí ele faz uma estimativa, né? Tanto é que a glicose média é estimada. Certo. Tem o valor em percentual, mas o quanto representa isso em valores de glicemia, né? Uhum. Então, digamos, um 11%, fazendo uma conta de cabeça aqui. Então, uma hemoglobina glicada de 11% deve estar com a glicemia ali fácil, acima de 200, 250. Olha aí. Né? Então, porque levando-se em consideração que estando até 5,5%, você vai estar no máximo até 99%. Então, se você tiver com 11%, que é quase o dobro disso, você vai estar com 200 e tanto de glicemia. Né? Então, aí isso... eu tive uma conversa com ela, disse, eu estou com muita vontade de fazer implante. Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma reduzida, conversa com o teu médico. Aí ela foi para lá, né, para fazer isso. Então, é justamente para isso que servem os exames laboratoriais. Exatamente. Eles auxiliam ao médico, auxiliam ao odontólogo a fazer procedimentos com mais segurança, inclusive. Né? Outro exame muito comumente usado para cirurgias, que são os exames de coagulação. Sim. São aqueles exames que medem, falando de forma mais simples aqui para vocês entenderem, que medem o tempo que a pessoa leva para fechar aquele corte. Sim. Né? Então tem pessoas que demoram mais. Como diz o Matuto, por sangue talhar. O sangue talhar, exatamente. É o coagular. Isso. Né? Então existem ali são inúmeros fatores de coagulação que participam dessa cadeia para se chegar àquela casquinha lá no final, quando a gente sofre um corte, começa a sangrar, e tem aquela casquinha lá no final, fica meio amareladinha, assim no mesmo dia. Então ali são fibrinas, são proteínas que toda a cadeia de coagulação, os fatores de coagulação tem que estar em dia para poder você não morrer sangrando. Isso. Porque morre mesmo sangrando. Sim.
É o que acontece, por exemplo, com a dengue hemorrágica. Sim. Ela atua justamente nesses fatores de coagulação e as pessoas sangram até morrer. Que nós tivemos uma perda há muito tempo aqui de um médico fantástico, era o Dr. Nelson, você sabe. Sei, meu vizinho. Isso mesmo. Foi quem fez o parto da minha mãe para eu poder nascer. Interessante, eu não sabia desse detalhe. Renato, e a ideia é que os profissionais, como eu que requisito, ou algum médico, ele precisa ter exatamente essa confiança que a gente tem no teu laboratório. Né? Esses 50 anos não acontecem por acaso. Não acontecem por acaso, e você falou uma coisa interessante aqui no início, eu ia fazer uma ressalva lá atrás, mas a gente tem tanto assunto para conversar, mas eu acho importante a gente tocar nesse assunto. Você fala, vai fazer uma clínica de referência, já é um laboratório de referência. É muito bom porque é você quem está dizendo isso. Eu não costumo dizer que o meu laboratório é de referência, porque quem tem que dizer isso é o nosso público, são os nossos pacientes, é o nosso entorno, são os médicos, são os dentistas, são aqueles que fazem uso, direta ou indiretamente, do nosso serviço. Você está certíssimo. Então, é muito bom ouvir isso de uma pessoa como você. Total verdade. Eu fico lisonjeado. Mas isso também não é à toa. A gente faz para todo o nosso trabalho, toda a nossa equipe. Eles sabem, me conhecem, sabem da minha ladainha diária pra gente. Esse nome qualidade tá assim, eu acho que eles vão dormir com isso na cabeça e sonham com isso ou têm pesadelo. Mas no final é pra gente ter o nosso resultado final, é esse reconhecimento que você acabou de dizer aí, que é uma referência. Então a gente trabalha para isso. A gente tem muito o que fazer pela frente ainda, mas a gente já andou bastante nessa estrada da qualidade. Inclusive agora nós trabalhamos num processo do nosso sistema de gestão da qualidade para nossa acreditação e certificação. Isso aí, mais em breve a gente dará mais informações. No futuro programa. Bem próximo. Renato, o programa aqui, o tempo voa, é impressionante, a gente já está terminando. Mas impressionante. Foi muito bom estar com você aqui, não tinha dúvida nenhuma. Eu acho que se tivesse um outro programa que não fosse Papo Saudável, fosse Papo de Negócios, você também seria chamado, porque você tem uma visão fantástica e lhe admiro demais. E, por favor, use os nossos microfones para falar com o teu cliente, com os seus amigos, com as pessoas ao redor. Isso, e lhe agradecer, antes de tudo, aqui, essa generosidade da sua parte em me convidar e fazer parte aqui desse programa, que já é um sucesso. Que bom. E espero contribuir de alguma forma para isso. Para mim é uma felicidade muito grande, estou sempre aberto. E é sempre muito bom conversar com você. Eu aprendo muito. Cada vez que a gente bate um papo. Aprendo demais. Eu já desde antes que eu já lhe admiro e já peguei muitas dicas sem você nem perceber. Uau! A gente tava falando já aqui, implantei isso aí lá no meu negócio. E a gente tava falando no offline aqui que é recíproco isso, né? É recíproco. Bom, né? Muito bom. Muito obrigado e agradecer a atenção de todos vocês também. E aproveitem esse grande podcast agora que entra aí no YouTube, não é isso mesmo? Isso. Tá no YouTube. Você precisa digitar lá o nome podcast, que senão vai para outro Papo Saudável. Você vai na lupinha do YouTube e começa podcast Papo Saudável, PODCAST, podcast Papo Saudável. E também pode nos ouvir pelas rádios, né? São 6 rádios em Angicos, em Alto do Rodrigues, em Campo Grande, em Itajá, na 89 e na Princesa, aqui em Iaçu. E você, eu sei que você tem posto de coleta também em Angicos e em Panguaçu, nós temos em Angicos e Panguaçu, mandar um abraço para toda aquela região e para todo o Vale. E mais do que até dizer isso aqui é um programa, além de ser descontraído, um programa de utilidade pública. Sem dúvidas. Né? Ele traz aqui informações importantes, relevantes. Não tenha dúvida nenhuma, você abriu o horizonte aqui. Renato, muito obrigado, foi um prazerzão estar aqui com você, não tenha dúvida nenhuma. Manda um abraço pro teu pai, que eu adoro, e teu irmão também. Você sabe que eu fui pegar teu telefone que eu tinha perdido com o Soares, né? Soares, me dá aí teu telefone de Renato. Tá ótimo. Tá bom? Ano que vem comemoraremos os 50 anos, se Deus quiser. Muita matéria. Me chama que eu quero estar lá. Sem dúvida alguma. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.